Olá, turma! Que bom que vocês estão aqui de novo. O objetivo nosso nesse encontro com vocês é cumprir uma promessa que a gente fez na semana passada. A gente falou de um novo quadro aqui na Polis, chamado Dicas de Estudo. Você deve ter visto, né, o nosso vídeo de apresentação dessa novidade. Pois é, a gente agora quer cumprir a promessa que fez. Estamos começando agora com o Dicas de Estudo da Polis. Pois é, a primeira dica que nós vamos dar a vocês, eu estou levando em consideração aí ao selecionar essas dicas, os temas mais pedidos no Enem e nos diversos exames de vestibulares. Você pode dar a sua sugestão, aliás, deve. Manda para a gente a sua dúvida, né? A dica que você quer receber, qual é o assunto, se é ligado à filosofia, se é ligado à história, se é ligado à sociologia, não faz diferença. Aqui a gente sempre vai ter dicas interessantes para você poder estudar e se dar bem na hora dos exames, tá? Então a primeira dica que vai para vocês é relacionada com um tema bastante cobrado, talvez o mais cobrado, se não for o mais cobrado nos diversos vestibulares, que é a Revolução Francesa. Ou seja, um tema ligado à história geral, conforme se diz. Bom, qual é o primeiro passo para se estudar a Revolução Francesa? A primeira coisa que você tem que saber, ou fazer, vamos dizer assim, né? Primeiro você precisa trabalhar em cima do significado da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, o que ela representou no contexto da história europeia? Tá? O que ela representou? É um dos temas mais estudados, a gente sabe disso, a gente já falou aqui sobre a Revolução Francesa num vídeo. Então a primeira coisa que você tem que ver é qual foi o nível de influência da Revolução Francesa. O que ela representou, né? Levando em conta aí que ela marcou o início da Idade Contemporânea, né? De acordo com a cronologia da história ocidental. Então o primeiro passo, por que a Revolução Francesa é importante? Tá? Então fique atento para isso. Você pode pegar, né, textos de várias obras e comparar a parte que tem lá na introdução. O que ela representou. Tá? O segundo ponto seria você olhar, né, centrar um pouquinho, focar na ideologia da Revolução Francesa. Tá? Aí você vai ter que dar uma olhadinha lá em iluminismo, na filosofia iluminista. Aqueles princípios de igualdade, liberdade, fraternidade, que você tem lá como lema da Revolução Francesa, eles nada mais são do que um mote, né, das ideias do iluminismo. Então é importante você dar uma olhadinha em iluminismo, pegar as ideias básicas do iluminismo e associar, né, com a Revolução Francesa. Aliás, sempre tem questões que pedem essa associação. Tá? Na verdade, a Revolução Francesa o que fez foi colocar em prática os ideais do iluminismo. E você vai ter que perceber isso. Você vai ver claramente, por exemplo, onde se fala na Declaração dos Direitos, né, do Homem e do Cidadão, que foi publicada durante a Revolução Francesa. Terceiro ponto, contextualizar a Revolução Francesa. Como é que a gente faz uma contextualização? O que significa contextualizar um fato histórico, um processo histórico? Significa você fazer uma espécie de raio-x, vamos colocar dessa forma, daquele momento histórico, nos aspectos econômico, político e social. Então você vai pegar a França e vai ver como estava a economia francesa. Você vai ver que ela estava vivendo uma crise profunda. Quais eram as razões dessa crise? Tá? No aspecto político, você vai lá ver qual era a situação. Você vai perceber que a França era um exemplo clássico de absolutismo, né? De Estado absolutista. Outro ponto, aspecto social. Aí é muito importante, né, nessa contextualização. Ver como é que estava estruturada a sociedade francesa. Primeiro, segundo e terceiro estado. Quem era quem? Né? Onde estava o clero nessa sociedade, a nobreza, a burguesia, a maioria da população camponesa, né? Como estava situada, né, na estratificação social francesa aí do final do século XVIII. Então isso é um ponto importante. O passo seguinte seria você ver quais são as fases da Revolução Francesa. Aí existe uma certa
não existe um consenso entre os historiadores, né, entre os livros didáticos, inclusive. Alguns dividem em 2, 3 fases, outros 4 fases. Então é você pegar e identificar cada uma dessas fases, pegando desde a eclosão da Revolução até o final, né, até a última fase, que termina aí com o golpe do 18 Brumário, que colocou Napoleão no poder, tá? E aí, finalmente, você fazer uma avaliação das consequências da Revolução Francesa dentro e fora da Europa, e amarrando a Revolução Francesa com Império Napoleônico. É necessário fazer essa amarração aí, porque muitas vezes você vai abordar questões de Revolução Francesa que vão fazer referência ao consulado e ao Império Napoleônico. Então é muito importante que nessa última fase, que é a fase do diretório, quando ocorre o golpe dos 18 Brumário, que coloca Napoleão no poder, né, é importante você ficar atento para isso, né, com o que veio depois, né, o que significou a era napoleônica e o papel do Napoleão dentro do processo aí revolucionário. Se você seguir essas dicas, vai fazendo um fichamento de tudo, né, e depois você vai pegar, né, e tentar reconstruir através de texto, aquele seu fichamento de texto corrido, né, cada momento desse passo a passo aí que a gente, né, passou aqui para vocês agora. É uma dica simples, objetiva, e você não vai esquecer mais, né, das características, do contexto, dos desdobramentos, da importância da Revolução Francesa, que é um fato que é extremamente recorrente, não só no Enem, mas em todos os vestibulares. A gente espera que você tenha gostado, né? Caso você queira dica relacionada com algum outro tema, entre em contato com a gente. Dentro da nossa área de atuação aqui na Polis, né, ou seja, de sociologia, história ou filosofia, a gente vai estar pronto aqui para preparar dicas interessantes, né, que vão te ajudar muito nessa corrida aí rumo à universidade. Tá bom, amigos? Um abraço para vocês, tá? Um beijo e até a próxima.